E aí, o que é que provoca a insônia? O que é que gera, né, essa patologia? Então, como a gente já comentou anteriormente, então a insônia ele é um problema de hiperexcitação. E quem é esse? Como é que a gente pode ver esse problema de hiperexcitação? Na verdade, quando eu vejo um paciente, né, com insônia, eu vou claramente ver que ele tem, né, uma taxa metabólica aumentada, ele tem elevados níveis de cortisol, ele tem um aumento do consumo de glicose pelo cérebro, tanto na vigília, né, como no sono, né, ele tem um aumento de pressão arterial, ele tem um aumento da atividade elétrica cerebral, com aumento da frequência pela eletroencefalografia, né, realizada durante o sono. Ó, se eu tenho um aumento, né, da taxa metabólica, né, então esse paciente, né, que tem insônia, ele pode ter, né, ganho de peso por causa disso, os níveis de cortisol também podem levar a isso, né, o aumento, né, de consumo de glicose, isso vai gerar, né, várias consequências, né, então isso aqui é o que justifica a gente dizer que eu tenho uma hiperexcitação generalizada. E aí, esse percentual também, né, da insônia, ele vai mudar ao longo da nossa história, da nossa idade, né? Então, se eu for ver aqui, ó, o percentual de insônia, né, nos 20 anos, né, e aqui eu estou vendo de homens, né, tá, e mulheres. Então, assim, mais jovem, né, o percentual de insônia é pequeno, ela é maior nas mulheres, mas quando eu vou ver aqui, olha, na década de 30, né, entre 20, um pouco mais velho, de 20 e 40 anos, a maior frequência de pacientes que têm queixa de insônia são os homens. Aqui tem uma característica importante que tem a ver com a questão do mercado de trabalho e tal, etc. Mas, né, isso é uma coisa também que a gente precisa olhar com calma, que a gente não sabe bem o que está acontecendo aí. Quando passa, né, aqui aos 40, né, essa vai aumentando gradualmente, mantém aqui estável, né, do 40 até os 60 anos. 70 anos você tem um aumento dos dois, e a partir de 80 anos você tem um grande aumento aqui de queixas de insônia nas mulheres. Ou seja, a mulher, a gente tem duas coisas aí, a gente tem uma maior prevalência nas mulheres, né, e uma maior prevalência de insônia, né, no mais idoso. E como é que eu posso, né, explicar, né, a insônia em termos de modelo, né, fisiopatológico? Então, existem alguns modelos que foram propostos. Um deles, né, é esse modelo do controle de estímulo. Né? Esse modelo do controle de estímulo, né, ele é baseado na seguinte premissa, né, em que eu tenho duas condições. Então, aqui, vamos dizer aqui, na verdade, eu tenho quando eu tenho um bom controle de estímulo, a Nick fez uma pergunta bastante interessante. Será se isso não seria a questão dos filhos? Né? As mulheres costumam acordar para amamentar, né? Mas nesta fase aqui, né, é a fase que, por exemplo, as mulheres têm, né, estão com filhos. Então, as mulheres têm menor prevalência de insônia. Né? Então, na verdade, era de se esperar, então, que aqui, né, as mulheres tivessem, né, uma incidência maior, né, de insônia. Na verdade, elas são menores, né, se a gente pensar nesse aspecto. Né. Então, aqui nesse modelo, que diz que eu tenho duas condições. Eu tenho uma condição que eu chamo, né, de controle dos estímulos. O qual, assim, eu vou ter várias situações, né, se eu tenho um controle da minha vida, que basicamente, né, no ambiente de dormir, né, na cama, eu estou fazendo duas coisas, eu associo as duas coisas, prazerosa, sexo, né, e dormir, essas duas únicas coisas. Então, essa condição é uma condição que foi proposto como o controle, né, você tem um controle sobre os estímulos relacionados com o ambiente de dormir, o quarto de dormir e a cama. Porém, se você não tem o controle desses estímulos, por quê? Porque você, além de ter a cama relacionada a sexo e dormir, você também
come na cama, lê na cama, assiste TV na cama, trabalha na cama, fica na cama, né, remoendo as preocupações, né? E então tudo isso, né, você tem, né, uma coisa que você não tem o controle desses estímulos outros que não esses únicos dois. Então o que ocorre? Essa condição aqui, né, teria, né, uma possibilidade de eu não ter o controle sobre o ambiente, sobre, por exemplo, meu hábito de dormir, e com isso eu desenvolvo insônia. Então, nessa condição aqui, né, o sujeito, né, ficaria, né, com insônia. Né? Então, aqui seria a condição de insônia. E isso, né, foi proposto por quê? Porque, na verdade, quando você orienta o sujeito a evitar, né, a comer, a ler, assistir TV e tal, usar o ambiente de dormir somente para isso, o indivíduo tende, né, a ter menos, né, queixas, né, de insônia. A Nick diz, porque, na verdade, ela diz que com dois meninos pequenos não consegue mais dormir, mas aí você não tem insônia, né? Aí já é uma outra coisa, já não é um distúrbio do sono, é o ambiente, né, que você não controla mais, né, o seu sono. Um outro modelo, né, de insônia seria esse, né, que é o modelo dos 3P, que foi proposto, né, pelo Spearman. Então, aqui neste gráfico, a gente tem assim, aqui eu teria, né, a tendência, né, ao indivíduo ter insônia, né? E aqui é o tempo. E aqui eu tenho um limiar. Então, é claro, todos nós temos uma predisposição a ficar acordado até mais tarde, ou quando despertar não voltar a dormir, tá? Ou seja, a gente sempre tem uma predisposição por características genéticas. Ou seja, como a gente já discutiu na nossa segunda aula, eu tenho um sistema de ativação. Esse sistema de ativação é importante para nos manter acordados. A gente viu, inclusive, que, por exemplo, em modelos animais, em algumas condições específicas, os animais ficam dormindo com um hemisfério e acordados com o outro, como ocorre nos pássaros, com os golfinhos, etc. Mas algumas pessoas têm uma predisposição maior ou predisposição menor, né? Então, se eu estou mais longe ou mais próximo aqui do limiar, que é o que eu chamaria, né, o limiar que me geraria, né, a sintomatologia que me permitiria fazer o diagnóstico, né, de insônia. E aí o que ocorre é que numa condição aqui, que eu vou chamar que essa aqui é a condição 0, então o indivíduo não tem insônia, e aqui a condição 1, que ele tem uma insônia, que aqui eu vou chamar de insônia aguda. Né? Então, o que ocorre, né, nessa condição aqui, que o indivíduo tem, né, que eu vou chamar de precipitação? Então, pode ter acontecido qualquer problema específico aqui. Qual é o problema que aconteceu? Por exemplo, né, isso aqui é o que vai ser o fator predisposição, né, que vai precipitar, né, ele vai ser geralmente um fator estressante. Né? Então, pode ter sido, né, a morte de um ente querido, pode ter sido, né, por exemplo, né, a perda de um emprego, né, ficou desempregado, tal, qualquer coisa, a questão do conflito, né, entre parceiro e parceira, tudo isso são elementos que pode precipitar, porque são fatores estressores que vão levar a uma hiperexcitação do paciente, né? E aí ele vai, então, passar o limiar, né? E vai passar o limiar, então aqui ele vai estar em insônia, certo? Então, isso aqui, como passou o limiar, é insônia. Imagina também, pode ser uma condição médica. Imagina que um paciente teve uma lesão, um motoqueiro, caiu, quebrou a perna, ele vai ter dor ali na perna, enquanto ele tiver dor, vai ser um fator que vai fazer predisposição, vai ser precipitador, vai precipitar e vai chegar até a insônia. E aí ele vai ter insônia. Essa fase aguda, ela tende a desaparecer. Né? Na hora que eu retiro aqui o fator estressor, quando eu elimino o fator estressor, acaba a insônia. Então, e essa insônia, né, que eu
estou vendo que ela é aguda, ela vai acontecer momentaneamente. Então, às vezes, né, essa insônia aguda, né, eu posso fazer o tratamento, inclusive farmacológico. Porém, em algumas condições, né, que vai ser aqui, que eu vou chamar de insônia crônica, né, então, na condição de insônia crônica, é que vai ter outros fatores que são fatores perpetuadores, né, da insônia. Embora o fator de precipitação, predisposição, eu não mexo, é uma questão genética, né? A precipitação, por exemplo, eu posso ter resolvido, né, a questão do desemprego, né, pessoal, eu posso ter, né, já tentado mais ou menos superar a perda do meu ente querido, né, e eu posso, por exemplo, ter diminuído a minha dor, comecei a tomar medicamento para dor, etc. Mas eu posso estar vivendo num ambiente, né, ou ter comportamentos como esses aqui, ó. Né? Então, esses comportamentos todos aqui, né, eles podem ser considerados comportamentos, né, que são perpetuadores. Ou eu posso viver num ambiente que a temperatura é muito elevada, faz muito calor, então eu tenho dificuldade de dormir por isso. Né? Aí eu vou somar, então esse fator vai perpetuar a minha condição e eu vou entrar em insônia crônica. Ou, né, um ambiente que tem muito ruído. Então eu tenho vários fatores, né, que vão, né, poder levar. E é claro que esse tratamento, né, ele vai depender dessa condição. Então esses modelos foram propostos, né, e a partir desses modelos que é que foram, né, definidos as estratégias terapêuticas. Tem a pergunta do Hércules, né? O Hércules pergunta o seguinte: o senhor tem algum nome para esse mecanismo de associação do local a determinado comportamento fisiológico? Eu não sei bem o que o Hércules está querendo perguntar isso, né? Não ficou claro, mas o que a gente usa, né, na psicologia, por exemplo, né, na psicologia experimental, né, é que algumas coisas são assim, estado dependente. Ou seja, o ambiente, né, gera determinadas respostas comportamentais, né, que nesses casos, por exemplo, pode ser um fator perpetuador. Então, às vezes a gente pergunta, sempre quando eu vou fazer uma avaliação do paciente, o paciente ele pode chegar e dizer assim, não, olha, doutor, eu não tinha nada, né, há 2 anos atrás, né, a partir do momento que o meu pai faleceu, eu tive dificuldade de dormir e depois, em seguinte, eu não consigo dormir direito. Eu demoro muito para dormir, então eu fico 1h30, 2 horas rolando na cama até para dormir. Então, o que é que acontece? Né? Eu tenho aqui uma coisa que precipitou, reduziu cronicamente, a insônia aguda no início, e depois alguma coisa, né, perpetuou, certo? E agora ele está com insônia crônica, ele está com quase 1 ano que não dorme bem. E aí, né, eu faço a seguinte, né, pergunta, né, ao paciente. Né? E quando você, né, viaja de férias, você vai para um hotel, você tem insônia? Aí ele diz, não, não tenho insônia, eu durmo bem. Então significa que é alguma coisa que ele está no ambiente, que ele está associando ao ambiente. Então, é um quase clássico, né, de estado dependente. Ele volta para o ambiente, aquele ambiente, imagina se, né, às vezes, né, perdeu o ente querido, por exemplo, podia ser o parceiro ou a parceira, né, e no ambiente em que ele está, né, tem todos os processos de lembranças, tá, etc., então isso gera dificuldade de dormir. Então, isso é o estado dependente. E aí, olha, o que aqui nesse gráfico, né, o gráfico superior que eu quero ver para vocês, é esse aqui, né? Então, esse aqui seria na situação antes da insônia. Aqui está aqui o limiar, certo? Aqui é o limiar, ok? Tá? Então, esse aqui é o limiar. Aqui é a pré, devido aos fatores predisposição. Teve aqui um elemento, alguma coisa, né, que desencadeou, né, uma hiperestimulação, e o indivíduo entrou em insônia aguda, né? Aí aqui depois, né, um pouco posterior, além, né, da questão aguda, né, eu tenho agora aqui fatores que são fatores perpetuadores,
Pode ser do ambiente, pode ser questões comportamentais, como, por exemplo, condicionamento, e essas duas coisas aqui, elas podem aumentar. E se elas aumentarem, elas fazem uma insônia aguda, uma insônia mediana, e agora vai gerar insônia crônica. E como eu tenho aqui, ó, a questão aqui dos fatores de predisposição, perpetuadores, desculpe, e os fatores comportamentais, todos aqui vão ser alvos da terapia comportamental cognitiva para reduzir isso e a gente poder chegar numa condição de uma resposta que o indivíduo não tenha queixas. Um outro modelo para explicar, né, as respostas de insônia, né, que é esse modelo, né, da microanalítico. Então, assim, o que seria, né, que causaria a insônia? Seriam vários fatores, né? Então, o principal deles aqui, ele está dizendo que eu tenho, né, um problema relacionado com a atenção, com a ativação. Então, essa ativação, ela pode ser decorrente emocional, né, cognitiva ou fisiológica. Olha, vamos voltar lá para a questão fisiológica. Né? Nós sabemos, lá na aula, né, na nossa primeira aula, que eu tenho grupos de neurônios que são indutores da vigília e grupos de neurônios que são indutores do sono. Então, quem são esses mecanismos fisiológicos indutores do sono? Então, se esses neurônios, né, as vias do sistema ativador reticular ascendente estiver hiperativada, né, são respostas fisiológicas. O que é que eu vou chamar aqui de respostas cognitivas? Que tem muito a ver, né, com as questões do nosso pensamento, né, das nossas ideias, etc. Então, eu posso, inclusive, né, ficar muito desperto porque eu tenho um problema, né, para ser resolvido, uma questão de avaliação, né, do trabalho, meu, de estudo, tal, etc. Né, eu fico hiperativado. Às vezes isso ocorre, né, também com as questões emocionais. Aí vem desde aquelas coisas importantes que a gente já viu, né, um fator estressante pode levar a alteração emocional. Um outro fator é a questão da disfunção, né? E aí das disfunções nós vamos ver, né, o indivíduo, né, ele se preocupa em dormir, ele perde, né, o interesse pelo sono, ele fica sempre, né, repensando, né, ruminando, né, as consequências do que aconteceu durante o dia e tal, começa a ter, né, uma perspectiva muito negativista tal, né, ele amplifica os pequenos problemas dele. Então, isso aqui, né, por que se diz que está muito associado ao sono? Por dois motivos. Primeiro, a insônia crônica, ela tanto está relacionada como uma possível desencadeador de depressão, de ansiedade, bem como crises de depressão, né, e de ansiedade também são desencadeadores, né, da insônia. E aí a gente também tem a questão dos hábitos mal adaptativos. O tempo exagerado na cama. Né? Então, o indivíduo fica muito tempo na cama, né? Ele lê, come, tal, vive na cama. Isso é um problema, por exemplo, em situações na população que vive em ambientes muito pequenos. Né? O padrão de sono muito irregular, não tem um horário, né, para dormir e acordar. Né? Os cochilos grandes durante o dia. Então, o indivíduo dorme, né, 2 horas e meia, 3 horas numa tarde. E aí ele faz isso, né, como consequência, ele vai ter menor propensão ao sono à noite, então ele vai dormir menos. Então, tudo isso aqui, né, está relacionado à insônia, né, que tem como consequência, né, as disfunções de humor, a fadiga, né, uma performance, né, prejudicada, isso pode gerar, inclusive, acidentes de trabalho, uma dificuldade de interação social, então esse desconforto social, tudo isso gera, e tudo isso aqui, ó, essas questões, né, estão relacionadas com o quê? Levam a isso aqui, a uma hiperexcitação. Isso aqui, essas más consequências, pode gerar hábitos mal adaptativos e assim sucessivamente. Então, isso é um ciclo vicioso que ocorre, né, dentro desse modelo para explicar a insônia.
E aí existe um modelo mais recente, que é esse modelo proposto pelo grupo, né, do Puig, né, que é um dos pesquisadores mais importantes, né, na área de insônia, né, na medicina do sono como um todo. Então, assim, o que eles vão trabalhar é com um modelo, né, neurobiológico da fisiopatologia do sono. Então, o que, que eles vão propor? Basicamente, eles vão propor que a insônia ela vai ser resultante de uma atividade persistente em estruturas neurais promotoras da vigília durante o sono não REM. Lembre, né, que quando nós demos a nossa aula sobre neurobiologia do sono, nós falamos que existem grupos indutores do sono e indutores da vigília. Então, o que ele está dizendo é que isso aqui está hiperativado. Então, nas condições que está hiperativado, eu tenho a insônia. A gente viu exatamente isso aqui, né, que aqui eu tenho uma interação recíproca entre esses dois grupos indutores, ambas, né, as sinapses são inibitórias, e essa inibição mútua sugere, né, um mecanismo que a gente chama de flip-flop. Né? A gente sabe que aqui eu tenho, né, principalmente a orexina, né, que é a questão ativadora, né, dos neurônios do vigília, e enquanto aqui eu tenho adenosinas, que é excitadoras em relação, né, aos neurônios indutores do sono, que inclusive foi questão de prova. Também eu tenho, né, o controle, né, circadiano, tanto dos neurônios indutores do sono, como dos neurônios indutores da vigília. Então, aqui é a mesma coisa, só que eu estou mostrando de uma outra forma, com outro modelo. Então, basicamente, eu tenho aqui o modelo, né, do flip-flop, que está aqui, né, que eu tenho aqui os neurônios indutores dos sonos e os neurônios indutores da vigília, que aqui, né, é a orexina, ok? Que é a adenosina e aqui é a orexina. Eu tenho, né, no tronco cerebral, o sistema ativador reticular ascendente, né, locus cerúleus, núcleo da RAF, né, o LTP, né, o túbulo mamilar. Então, isso aqui é serotonina, né, desculpa, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, aqui a histamina, né, aqui nós temos a orexina. Tudo isso aqui se projeta difusamente para o tálamo, e do tálamo se projeta para o córtex. Mas nós sabemos também, vimos que parte desses neurônios também se projeta aqui pelo prosencéfalo basal e vão até aqui para o sistema nervoso, para a parte cortical, que vai ativar o sistema, que a gente chama o sistema dorsal, né, que é o sistema mais cognitivo, e o sistema ventral, que é mais afetivo. Então, isso aqui tudo está sendo ativado, né, por esse sistema. E aqui eu tenho, né, a regulação, né, homeostática, né, e circadiana desse sistema, desse circuito aqui e desse circuito aqui. Né? Tá? Então, esse é o que a gente sabe de fisiologia da regulação do sono. Né? Mas uma coisa importante é que, apesar disso, a gente tem essa ideia, né, e está sendo discutido já há alguns anos, essa questão do que nós chamamos de sono local e sono sistêmico. O que significa isso? Que, na verdade, ou seja, como é que, se eu olhar em nível de circuito neural, eu vou ter uma estrutura A e uma estrutura B e uma interação aqui entre essas estruturas. E aí eu posso dizer que esse aqui está uma hora em sono, esse aqui é vigília, etc. Mas o que está sendo proposto é que, além de eu ter desses circuitos neurais, eu posso ter algumas questões individualizadas. E essas questões individualizadas, né, faz aquilo que eu vou chamar, né, de sono local. Ou seja, eu posso ter uma área do cérebro que dorme mais do que a outra. Né? Eu vou explicar isso exatamente quando eu olho, né, isso aqui. Então, o modelo propõe, então, de que, na verdade, eu tenho principalmente, né, uma ativação durante o sono não REM. E o que é o sono não REM? Basicamente, o sono não REM é essa fase que a gente chama N2, né, e N3. Olha, aqui eu tenho diversos eletrodos, então isso aqui são eletrodos frontais, aqui eu tenho os eletrodos, né, que estão na região central e os eletrodos occipitais, tá? Então aqui eu tenho um indivíduo numa condição com vigílias com os olhos fechados, então eu tenho aqui predominância aqui de alfa, a alfa que ocorre aqui também é consequência desses outros, mas se eu for olhar aqui no estágio N2 e N3, N2 ele está classificado aqui por causa dessa presença do complexo K, dos fusos, daqui, ó, fuso aqui, isso aqui é um complexo K. Veja que esse complexo K e fuso, eles estão presentes apenas nas áreas centrais
e nas áreas frontais. Na área occipital não tem. Aqui, do mesmo jeito, as ondas lentas, que isso aqui é a onda que a gente chama de ritmo teta e delta, né, é na região frontal e na região central. Na região occipital não tem esse padrão. Então, veja que eu tenho, né, diferença, né, a atividade elétrica em regiões diferentes do cérebro. Então, a gente pode dizer que eu posso ter uma área do cérebro, né, mais em sono, outra mais em vigília. E isso, né, significaria a gente pensar da seguinte forma: a condição do controle fisiológico seria isso aqui, né? Eu teria, né, então, o flip e flop, né? Então, numa condição, estaria aqui predominância, aqui a vigília, sono. E aqui eu tenho vigília predomina em relação a sono. E aqui eu predomino a vigília e aqui o sono não. Uma situação de um modelo para insônia, né, seria, né, que essa gangorra, ela tem uma flexibilidade, ela está frouxa. Então eu fico toda hora sono, vigília, sono, vigília, sono, vigília. E como o sono, né, eu vou ter, né, uma fase prolongada, eu não consigo. Toda hora a vigília entra. E a consequência diurna, a sonolência diurna, é por isso também. Essa seria uma explicação. A outra explicação aqui, né, no modelo 2, é que eu tenho uma desregulação naquilo que eu chamo, né, do sono local. Então, cada gangorra dessa, né, aqui eu estou em vigília, aqui é a predominância é sono, aqui é vigília, aqui é sono, aqui é vigília, aqui é sono, aqui é sono. Então, o que seria assim? Cada gangorra dessa seria o que está acontecendo em determinadas áreas do córtex cerebral. Né? Então, enquanto eu não tiver uma organização para ter algo semelhante em todo o córtex, né, quando eu tiver isso, eu tenho um sono. Se eu não tiver, eu estou em insônia. E aí, né, o que eles vão propor, né, exatamente, né, essa questão de olhar, né, o modelo de fisiopatologia do sono da seguinte forma, ou seja, nos processos fisiológicos, que é o sistema circadiano, o sistema homeostático, né, os dois componentes que vão induzir o sono, e é claro que isso tudo, né, os sistemas cognitivos, né, do alerta. E os circuitos neurais, né, esses aqui são circuitos que estão relacionados com o núcleo, o hipotálamo, o núcleo supraquiasmático, o hipotálamo lateral, o hipotálamo posterior, o tronco cerebral, né, o sistema ativador reticular ascendente, e aqui o sistema límbico, né, e cognitivo, né, tanto relacionado para a questão emocional como a questão cognitiva. Essas duas coisas aqui, dois partes estão envolvidos, e isso me dá, né, uma condição, né, do funcionamento normal do ciclo sono e vigília. Porque está tudo funcionando muito bem. Agora, imagine numa condição que eu tenha, né, o quê? Uma hiperativação, né, do meu sistema cognitivo, né, ativação, né, cognitiva em decorrência, né, meu sistema psicofisiológico. E eu tenho uma diminuição, né, da força do sistema circadiano, por exemplo, que eu estou com sono irregular, né, eu tenho, por exemplo, uma diminuição, por exemplo, do meu sistema homeostático, né, porque, por exemplo, eu estou usando, por exemplo, muita cafeína. Eu posso ter aqui uma hiperativação, né, desses circuitos límbicos, eu vou ter uma hiperativação dos meus circuitos, né, do sistema ativador reticular ascendente, e eu vou ter aqui uma deficiência desses circuitos hipotalâmicos que vão induzir o sono. Então, isso tudo, né, vai estar relacionado com geração da insônia. Então, isso seria, né, a proposta, né, do modelo de explicar. Né? Então, onde é que eu poderia estar interferindo? Olha, se eu for olhar esse modelo, na hora que eu vejo aqui que esses processos aqui psicofisiológicos, eu vou intervir a partir da terapia cognitiva comportamental. Então, aqui no caso, nós vamos ver, por exemplo, né, a restrição do sono, higiene do sono com regularidade do ciclo sono-vigília. Aqui, por exemplo, uma cognição, o indivíduo aprendendo, né, a mudar a sua concepção do que é o sono, do que é o ambiente de dormir e tal, e etc. Isso tudo, né, agindo pela terapia cognitiva comportamental, eu vou diminuir, né, os sintomas, né, relacionados, né, com a insônia.
Por outro lado, eu posso usar tratamento farmacológico, por exemplo, para inibir, né, as vias excitatórias, né, do sistema ativador reticular ascendente. Aí eu posso usar, né, um hipnótico para isso. Eu posso usar, por exemplo, inibidores do próprio atividade cortical, né, ou, né, usar drogas aqui que vão agir no sistema, né, de indução do sono e da vigília. Por exemplo, vai ter que usar, né, o tratamento farmacológico, às vezes é usando medicamento ou deixando de usar drogas que possam bloquear isso.